Olha aí, pessoal, começa mais uma vez, né? Que coisa, a falácia da desigualdade como grande problema do país. Por que o país é pobre? É porque ele é desigual. Será mesmo? Bem, parece que é isso aqui que defende o senhor Marcelo Medeiros, que é um pesquisador do IPEA. O IPEA vocês conhecem muito bem, não é? Pois bem, ele é um pesquisador do IPEA, é um sociólogo e está lançando um livro aí sobre desigualdade e ele afirma o seguinte aqui: sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário, mais uma vez colocando a culpa da pobreza de uma parte da população na riqueza da parte de outra. Aquela velha e estúpida história de que a economia é um jogo de soma zero. Se tem alguém ganhando, é porque alguém está perdendo. Obviamente, isso é uma falácia, mas vamos analisar esse argumento de perto com mais detalhes para conversarmos sobre a questão da desigualdade, a questão da pobreza e principalmente o que está por trás desse tipo de sugestão que é bastante perigosa. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, não é? Então, esse aqui é o senhor, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui na frente, não. Agora ele está aparecendo aqui, o senhor Marcelo Medeiros, que é um pesquisador do IPEA, é professor visitante na Universidade de Columbia, lá em Nova York, e é um sociólogo. Então, primeiro lugar aí, né? Sendo sociólogo, ele não é muito bom em conta, é muito bom em matemática, né? Obviamente. Então aqui, na cabeça dele, você tem uma pirâmide aí de riqueza no Brasil. E o cara me vem falar que se você tirar os 10% mais ricos, o Brasil vai ser mais igualitário. É óbvio, você está tirando um dos estratos, tirando uma parte substancial ali da riqueza, do valor médio ali, da renda per capita. É óbvio que você vai ter um país mais igualitário se você tirar uma parte dessa pirâmide de riqueza, pirâmide de renda e obviamente, se você tirar os 10% que estão abaixo desses 10% mais ricos, também vai ficar mais igualitário. Olha que coisa legal, né? E se você for cortando todas as faixas e deixar ali apenas a faixa mais inferior de todas, que é provavelmente quem não tem porcaria nenhuma de dinheiro, que é miserável mesmo, olha, igualdade total no país, né? E da mesma forma, se ele tirasse aqui os 90% mais pobres do país, ele chegaria à mesma conclusão que o Brasil é extremamente igualitário, né? Já começa errando totalmente a mão na questão da matemática. Você não pode ficar fazendo projeções econômicas tirando parte dos fatores envolvidos, né? E aí, seguindo, nós precisamos levar em conta o seguinte: quanto que ganham esses brasileiros que estão no topo da pirâmide, os 10% mais ricos do Brasil, né? Isso aí pode parecer pouca coisa, uma elite, aquele pessoalzinho, mas não é assim, a situação não é essa. 10% aqui de brasileiros mais ricos, estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. É gente pra caramba. É praticamente a população, sei lá, de um país europeu ali da Europa Central, né? 20 milhões de pessoas. É muita gente realmente. Que estão nesses 10% mais ricos da população brasileira. Então, obviamente, não são pessoas ricas, que eu consideraria assim, nossa, uma baita fortuna, realmente o pessoal tem muita grana, né? Porque, para pensar, estamos falando de 20 milhões de pessoas. Pense em 10 pessoas aí, aleatoriamente, ao seu redor, no seu círculo de amizades aí, me diga quantas dessas pessoas você consideraria ricas mesmo, né? Se você disser que nenhuma delas, é porque esses 10% aqui realmente não representam uma realidade financeira, são apenas um número jogado aqui. Então, para matar essa curiosidade, para sanar essa questão de forma mais precisa, vamos nos perguntar, ou perguntar para o senhor Google, não é? Qual que é a renda média do brasileiro que está situado nesses 10% mais ricos da população? E, pois bem, está aqui a informação, olha, os 10% mais ricos, isso aqui 30 de setembro, tá, de 2023, os 10% mais ricos da população, então, recebem aí menos de R$ 8.000, tem uma renda de menos de R$ 8.000 per capita. Isso aqui não é nenhuma grande fortuna, claro que não é dinheiro para você jogar fora, mas olha, do jeito que o cara coloca aqui, é como se estivéssemos falando de pessoas extremamente ricas, quando na verdade não, isso aqui é a renda média, aquele percentualzinho lá, o 0,1% da população brasileira que está lá no topo, beleza, os caras têm uma renda mensal aí de R$ 300 mil, mas o pessoal, vamos colocar aí descendo, quem está ali no 9%, no 9,5%,
recebe muito menos do que isso aqui. Então, porque se tem um topo lá em cima que tem uma grana muito alta, o pessoal que está mais para baixo tem um rendimento menor. Deve ter gente nesses 10% mais ricos do Brasil que tem uma renda de 5 mil reais por mês. Então, isso não é nenhuma fortuna, muito pelo contrário, isso aí é uma coisa assim, bastante classe média no meu entender. Mas não parece que é o entender desse sociólogo aqui. E aí começa o problema então, né? Ele trata essa questão da desigualdade como sendo o grande problema do Brasil que precisa ser resolvido, e aí a gente tem que colocar esse questionamento logo na mesa. Desigualdade é um problema? E é óbvio que não. Isso nunca foi e nunca será um problema, a não ser para socialistas, que querem todo mundo igual, né? Você chega na igualdade muito facilmente. É só deixar todo mundo miserável, aí todos vão ser igualmente miseráveis. A desigualdade em si não é nenhum problema. A pobreza, sim, que é uma mazela, um sofrimento para muitas pessoas, né? Então, combata a pobreza, mas não a desigualdade. Porque como você combate a pobreza? Abrindo a economia do país para o investimento estrangeiro, permitindo que dinheiro venha para o país para gerar emprego, gerar renda, tira as regulamentações, libera o livre mercado para que de fato as pessoas possam empreender, crescer na vida. E aí se você quiser investir em alguma coisa estatal, fazer alguma coisa estatal, poxa, faz uma infraestrutura bacana para o país e deixa isso para a sociedade livre usar, né? Mas isso aí dá poder para as pessoas, isso aí melhora a vida das pessoas. O Estado não quer isso e o pessoal que está ligado ao Estado, essa gentalha de esquerda também não quer. Então a pobreza para eles não é um problema, o problema é a desigualdade. Porque se a pobreza você resolve liberando a economia com mais livre mercado, a desigualdade você resolve tributando os mais ricos. Simples assim. É a única forma de você promover igualdade, porque ela não nasce naturalmente na sociedade humana. Em momento algum, nós somos fundamentalmente e naturalmente desiguais, nós somos diferentes. Então, obviamente que a sociedade vai ter essa característica também. Pessoas completamente distintas, inclusive na sua renda, no seu faturamento, na sua capacidade de produzir e gerar dinheiro. Então, a desigualdade só é sanada como se ela fosse um problema, né? Por meio da tributação dos mais ricos, que é o que esse cara aqui sugere então, né? Para resolver o problema dos mais pobres, né? Nossa, como que nós vamos resolver isso aí? Vamos liberar a economia? Vamos dar infraestrutura? Promover a educação? Não, não, não. Vamos tributar mais, olha só, tributar melhor aqui o IPTU, fazer mais taxação sobre o patrimônio, tributar a riqueza líquida, né? Olha que coisa, vamos tirar dinheiro do mais rico, porque aí sim o mais pobre vai ficar realmente com mais grana, né? Vai ter uma condição de vida melhor. A grande pergunta que ele esquece de responder é: para onde vai esse dinheiro que é retirado dos mais ricos? Vai para o bolso do mais pobre? Não, vai para o bolso do político, né? E aí você tem todos os problemas da gestão estatal de dinheiro, né? Gestão completamente ineficiente, a destruição de recursos, de renda e de valor que o Estado promove todas as vezes que ele bota o dinheiro no bolso, que ele coloca a mão em dinheiro oriundo de tributação ou de qualquer outra coisa. E aí o sociólogo bate nessa tecla da desigualdade. Olha o que ele fala aqui, não é? Sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário. A desigualdade brasileira está concentrada no topo. O resto, a grande massa da população brasileira, ela já é muito igualitária, né? A maior parte dos não pobres é parecida com os pobres e fica entrando e saindo da pobreza. Então ele que trata daquele ponto que eu já falei, deles considerarem a desigualdade um problema, né? Então aqui, eles não falam em momento algum da geração de renda, da geração de riqueza. É a ideia errada e equivocada de que a economia é um jogo de soma zero, ou seja, se o rico está ganhando dinheiro, o pobre está perdendo. Quando isso não é verdade. Se a economia fosse um jogo de soma zero, a humanidade estaria nas cavernas até hoje. É justamente o fato da economia ser algo positivo, que gera riqueza para todos, que dá um incentivo para que todos se comprometam e se esforcem para produzir mais progresso para a humanidade. Não apenas porque é bom para o todo, né, para toda a espécie humana, para a nossa sociedade, mas porque é bom do ponto de vista individual. Você vai ficar mais rico se você fizer isso. E todo mundo prospera nessa história. Olha o nível de riqueza que existe hoje na humanidade. Se a coisa toda fosse, como esse pessoal parece pensar, um jogo de soma zero, a gente nunca teria saído do lugar. Então é possível sim o rico ficar mais rico
e o pobre ficar mais rico também de forma concomitante ao mesmo tempo. Agora é preciso frisar que existe uma boa parte da desigualdade de renda no Brasil que é devida ao Estado. Aí sim é uma desigualdade ruim, porque é o Estado interferindo na economia, principalmente porque o Estado cria uma casta de pessoas muito bem pagas às custas dos impostos que recaem sobre toda a população. Aí realmente é um absurdo. Então aqui, nesse 1% mais rico da população brasileira que o sociólogo cita aqui, pode ter certeza que tem um monte de político, tem juiz, tem promotor e um monte de gente aí que tem proteção estatal, cargos e coisas públicas aí, e que ganham muito dinheiro em cima dos impostos. Realmente, para esse caso aí, deveria haver algum tipo de intervenção, acabar com esses cargos todos, essas vidas de nababos que esses sujeitos levam. Agora, para o restante da economia, nós precisamos de liberdade. Então essa história aqui de você dizer que o Brasil é um país desigual, nossa, que terrível, precisamos melhorar isso. Se tirar os 10% mais ricos aqui, o Brasil vai ser um país igualitário, né? Então isso aqui é papo de esquerdista para justificar o aumento do Estado e o Estado tendo mais poder sobre as pessoas para interferir cada vez mais na vida dos indivíduos. Usam a desculpa dos mais ricos, mas eles vão descendo o sarrafo ao longo do tempo e vão tributando cada vez mais pessoas. E volta a dizer, a renda média desse indivíduo que está nos 10% mais ricos do país é menos de R$8.000 por cada cabeça, por cada pessoa. Isso aí não é uma grande fortuna nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.